Oxum é o orixá, deusa das águas doces. É o seio onde prospera a vida da terra. É a mãe que faz crescer os seus filhos. É a água que cura e mata a sede, abundância, fartura e riqueza, trazida pela vida plena e sem lutas, como o rio que corre sempre para o mar. Tudo aquilo que se mudou, se transformou, se conseguiu, quando se renasce, Oxum é esse veio de vida maravilhoso que só nos faz ir para frente. Desculpa. O rio jamais retorna, porque aquilo que você aprende, você não reincide. Aquilo que você torna intrínseco em você, não regressa. Oxum representa o movimento da vida, que uma vez pleno de vida, gera vidas ao seu redor. Espalha a vida. Oxum é representada por tudo aquilo que é muito, que é abundante, que é fartura. Por tudo aquilo que realmente brota em nós. Oxum é representada no mundo por tudo que tem mais semente, por uma fonte de água que brota incessantemente, por um rio caudaloso que segue absoluto seu curso até o mar. Por quê? Porque aqui dentro, Oxum representa aquele caminho que você sabe que é teu e você segue. Segue absoluto. Oxum é a água, porque se uma pedra for jogada dentro do rio, essa água vai circundar, mas vai conseguir seguir o seu rumo. Assim como uma pessoa que vive a sua vida plena de alegria e de tristeza, de alegria e de felicidade, não vai, por um obstáculo jogado à sua frente, encerrar sua caminhada. Ela vai caminhar. Oxum vem nos trazer a capacidade de ser variável, de entender a dificuldade que os outros estão passando, por isso que ela é uma mãe. Por isso que Oxum abraça seus filhos e de repente eles sentem como se o mundo não tivesse problemas. Porque Oxum é essa capacidade de contornar, de ver doçura em tudo. Oxum é o mel absoluto. O africano ensina que aonde há mel não entra fel, ou seja, aonde você jogar amor, a dificuldade some e você contorna tranquilamente qualquer obstáculo, seja ele físico, seja ele mental, seja emocional. Gente, todos esses fatores estão dentro de cada célula, cada átomo que existe no corpo de vocês. Existe em cada parcela do fluido cósmico que forma os corpos de vocês. Porque no nosso mundo, no nosso planeta, todos esses fatores convergem para que nós possamos caminhar sobre o Aie rumo ao Orum. Ou seja, para que a gente viva na Terra almejando o mundo espiritual. Esses fatores estão em nós. Se nós não enxergamos, é porque nós não enxergamos. Porque eles são intrínsecos, são congênitos. Eles existem em nós, mesmo quando a gente não está na carne. Eles são próprios. E é por isso que a gente chama o orixá de pai e mãe. Porque um pai e uma mãe geram um filho. Todos esses fatores geram o que vocês são aqui, o que eu sou aqui. Tudo isso, todas essas capacidades, desde a intenção de fazer alguma coisa, até a capacidade de, entendendo tudo, circundar os nossos maiores nossos obstáculos, as nossas maiores dificuldades, está tudo dentro de nós. O africano não cultua o orixá que está lá em cima no mundo paralelo. Ele cultua o que está aqui, na natureza humana e na natureza que o homem tem à sua disposição. Ele é muito mais próximo de nós do que a maioria das pessoas gostaria que fosse. Porque quando a gente aceita isso, a gente precisa realmente se olhar. Iemanjá é a água que gera vida. A potência vibratória que cria condições para que a vida surja e prospere. É a primeira noção de pensamento consciente na Terra. Essa Iemanjá específica se chama Iá-Ori, ou seja, a mãe do pensamento ou a mãe da cabeça. Senhora das cabeças, das intuições e do Oni. O africano ensina que Ori, gente,
é a nossa ligação mais divina com Deus. Hoje já se sabe que ela tem nome, é uma glândula. Está ali, guardadinho. Alguém sabe o nome dessa glândula? Cheguei nisso aí. O africano cultua isso há mais de 10.000 anos, com o nome de Ori. Esse conhecimento existe e está sendo redescoberto para que o ser humano redescubra a sua primeira noção de correção. Parte responsável pela evolução contínua do homem, água que limpa e traz a noção do correto e desviado, já que certo ou errado não são valores absolutos, vão e voltam como as ondas do mar. Isso eu acho fantástico no culto de Iemanjá. Iemanjá jamais vai dizer o que é certo ou o que é errado, porque não existe. Cada época, cada povo, cada pessoa tem a sua noção do que é certo ou o que é errado. E Iemanjá traz a noção do correto e do desviado. Eu estou no meu caminho correto ou eu estou desviado do meu caminho. Simples assim. Nenhum dos orixás traz julgamento. Eles trazem consciência do que somos. Quando Oxum desvia todo o seu curso e de repente para na beira do caminho e puxa a sua arma mais poderosa, que é um espelho, ela se vê para se redescobrir e olhar de novo o que pode não estar bem. Dizem que Oxum é muito vaidosa, e é mesmo. Ela se orgulha muito daquilo que ela já conquistou e olha aquilo que pode ser melhorado de novo e se guarda. Iemanjá é quando tudo isso começa a dar frutos fora de si, para os outros, para uma comunidade, para uma família. Mãe absoluta, Iá-Odê, a grande mulher, a grande mãe, a grande e poderosa Senhora, que gera tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela descobriu que existe dentro dela conscientemente, para que os outros também tenham a oportunidade de, como uma mãe oferece aos seus filhos, a gente, Iemanjá, poder gerar a possibilidade de que os outros se transformem. Iemanjá, em cada momento de lucidez, cada momento de razão consciente, de que sim, eu sei que eu posso. Não é eu sei tudo. É eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso fazer a diferença. Eu sei que eu posso mais um pouco. Porque eu já fiz muito, mas aqui dentro eu sei que eu posso. E Iemanjá e Oxalá são pares homogêneos, homem e mulher, um casal que forma a humanidade. Porque eu sei que eu posso, então eu vou um pouco mais. Eu sei que eu posso, então eu vou de novo, como as ondas batendo no rochedo. Eu vou mais além, eu vou conseguir. E finalmente a onda bate no rochedo a ponto de exterminar a última dificuldade. E a luz se faz. A gente encontra de onde a gente veio. A gente sabe quem a gente é. Oxalá nasce lá dentro. Não mais só com uma fé que move montanhas, mas como a montanha que foi movida. Absoluto. Senhor de todo o planeta. Sereno. Como o sol ao entardecer, que se despede sabendo que volta. Forte e audaz como o sol do meio-dia, que quando precisa aquece, se necessário queima. O sol do amanhecer, que diz pra gente: bom dia, mais uma chance. Quantos de vocês olham para o sol do amanhecer e dizem: que saco, eu vou ter que dormir para levantar tão cedo? Quantos de vocês olham para o sol do meio-dia? Quantos de nós, que eu odeio o sol do meio-dia, desculpa, pensam: que saco, está aqui de novo, está quente, está muito claro. Esse movimento existe para que a gente se lembre que a luz é soberana. E se as trevas existem, é para que a gente valorize a luz. Oxalá é a luz daquele que se dedica ao trabalho árduo e resignado do crescimento. É a mente aberta e perspicaz de quem encontrou o seu caminho, para onde todos vamos, ou pelo menos deveríamos ir. Oxalá é o orgulho da tarefa cumprida. Sem lembrar os percalços do caminho. É a esperança de fazer. Evolução.
Oxalá, gente, se torna um princípio, uma vez que se descobre que quanto mais se cresce, mais se tem a expandir. Por isso que Oxalá é sol da manhã, sol do meio-dia e sol do entardecer. Você é ao mesmo tempo uma criança, um adulto com todas as suas possibilidades de crescimento e um velho, para que você entenda que quando quase tudo acaba, tudo se renova. Oxalá em todas as suas faces, Ogum, Guia, Belerum, Oxalufã e assim por diante, vão representar todas as faces da vida onde a luz possa, em algum momento da existência, ter entrado, feito a diferença. Oxalá é a plenitude daqueles que lá no início, quando tiveram a primeira sensação de precisar fazer alguma coisa, percorreram todo o caminho e aí sim encontraram aqui dentro a sua consciência plena e Auri, e através dela a sua divina ligação consigo mesmo, com o seu eu superior, com o seu Deus interior. Oxalá simboliza toda essa plenitude embaixo de um pano branco, porque quando o ser humano encarnou pela primeira vez na Terra, era para fazer isso em paz. Era para fazer isso obedecendo às leis. Era para fazer isso obedecendo os seus sentimentos. O pano branco de Oxalá não acalma as guerras. Lembra que elas não são necessárias. Lembra que se existe um mundo para nascer, viver e morrer, respeitando a si mesmo, em paz, em serenidade, olhando como eu estou olhando para vocês e vocês estão olhando para mim, naturalmente, sem necessidade de falar com os outros, sem necessidade de entrar em guerra com o que se sente, sem necessidade de não se aceitar, simplesmente vivendo. Na nação não se cultuam muitos orixás além desses, mas eu resolvi colocar aqui para vocês porque como eu tenho observado a manifestação plena dessas potências vibratórias muito fortes em casas que não são ditas de nação. Eu resolvi colocar os nomes aqui para vocês e vou falar um pouquinho deles. Ainda temos casas que cultuam outros orixás como Ewa, Oxumaré, Logumedé, Nanaburuque, Tempo, Iroko, etc. Existe ainda o culto de Babaiú e Abixorongá, mas esses últimos tendem a estar mais ligados ao candomblé propriamente dito, ou seja, a gente costuma ver isso mais no norte. Aqui no sul, segundo Paulinho Choroquê, existe uma exceção para isso. Ele me ensinou que o tempo é um orixá de nação, mas que os sacerdotes que cultuavam o tempo esqueceram esse culto. Se a gente for dar uma olhada no nosso histórico cultural, a gente realmente reclama do tempo. Então isso talvez se justificaria. A gente aproveita pouco o nosso tempo para crescer e muito o nosso tempo para trabalhar enlouquecidamente. Mas vamos pela ordem. Vamos falar de Ewa. Ewa é o orixá que mais está mostrando a sua potência vibratória, sem dúvida nenhuma, em todos os lugares onde a gente permite que isso aconteça. Ewa é sincretizado com as cores do entardecer. É o grande mistério da religião africana, absolutamente condensado em uma única forma de ser. E Ewa é o amor absoluto. Ewa é o amor incondicional. O amor que não mata e não morre, ama. O amor que não tem ciúme nem posse, ama. Só isso, gente. Ewa é amor absoluto. Dizem que Ewa é o orixá mais desconhecido que existe. E é sincretizado com uma virgem caçadora das florestas. Por quê? Porque se você não conhece o mundo, se você não conhece o sexo oposto, e você ama sem desejo, sem cobiça, o amor é puro. Ewa é o grande mistério dentro da região africana porque a gente não aprendeu a amar.
o nosso amor ainda está condicionado. Eu amo, mas tem que fazer tal coisa. Eu amo, mas tem que ser assim. Eu amo, mas tem que fazer como eu quero. Eu amo porque é meu filho. Eu amo porque é meu pai. Eu amo por alguma coisa. Enquanto não se descobrir esse amor puro, talvez Ewa continue sendo o mais desconhecido de todos os orixás. Porque a gente até aprende a se transformar. A gente até aprende a caminhar, a lutar. A gente consegue até aprender a viver em paz. Mas a amar de verdade, amar os defeitos, amar as qualidades, e amar até quando não tem qualidade nem defeito nenhum, simplesmente está ali fazendo o papel de samambaia na vida da gente. Amar sim. Esse amor trazido por Ewa dá a ela o nome de Ewa e Fé por um. O amor que vem do céu, o amor que vem de Deus, o amor puro. A lenda de Ewa fala muito disso. Ela era uma mulher, uma mãe solteira ou abandonada, cada lenda vai contar de uma forma, que tinha 2 filhos, e o único jeito que ela tinha de sustentar essas crianças era vender lenha. Como a seca na África é muito grande, a lenha ficou cada vez mais escassa, porque as florestas vão morrendo, as crianças foram crescendo, foram precisando cada vez de mais coisas, eu tinha que cada vez mais longe, e chegou um momento que ela simplesmente não podia deixar as crianças sozinhas. Ela tinha que levar com elas. Um dia, Ewa foi tão longe, e Ewa, em um determinado momento, não conseguiu mais voltar. Dá para ver atrás? E ela se perdeu. Se perdeu na mata seca, sem folha, sem bicho, sem nada. Ewa se perdeu. Com 2 filhos a tiracolo. E ela simplesmente não conseguiu voltar. Ela não conseguiu comida, ela não conseguiu nada. Ela estava numa savana africana. Quando as crianças estavam chorando de fome, quando Ewa não tinha mais o que fazer, Pode deixar mais longe. ela dobrou os joelhos e disse: Pai, por favor, meus filhos não. Me leva, faz o que for preciso, mas meus filhos não, eles estão morrendo de sede, meus filhos não. Ewa é tragada pela terra, e aonde Ewa some, um filete de água surge. Seus filhos matam a sede, e uma voz brota no fundo da fonte: me segue. As crianças vão devagarinho, a água vai percorrendo seu rumo, encontram um rio, eles seguem pela beira do rio, e de repente encontram uma cidade onde eles podem realmente ver pessoas, encontram outras famílias, são adotados, porque ela se entregou a Deus por amor. Esse amor que gera vida no lugar da morte é o amor regido por Ewa, verdadeiro, absoluto, Senhor de qualquer destino, desde que haja amor nele. Outro orixá, Oxumaré. Existem facções religiosas que dizem que Ewa e Oxumaré são o mesmo orixá, vistos de 2 formas diferentes. Aonde eu aprendi não era assim. Ewa é o amor absoluto, pleno, e Oxumaré são todas as transformações existentes na divisão dos 2 mundos, ou seja, entre a terra e o mundo dos espíritos. Aí as dimensões são, não precisa questionar, todas elas. Ewa é esse ciclo absoluto das encarnações, também chamado roda do Sansara, onde a gente vai e volta o tempo todo. Na lenda, Oxumaré era um servo do castelo de Xangô, que foi feito orixá, porque no momento de muita dificuldade, Oxumaré levou a água do Orum, do Aie, para o Orum. Ou seja, buscou a água do fundo da terra para levar para o castelo de Xangô. O que isso nos conta? Que Ewa é o ciclo
que busca aquilo que é mais essencial para que a gente possa ser senhor da nossa vida. Ele é representado por uma cobra que morde a própria cauda. Porque tudo é eterno, ninguém morre. O corpo perece, mas todos nós continuaremos nessa ordem ou em qualquer outra, fazendo eternamente o ciclo das encarnações, porque se não for mais na carne, vai ser em outro lugar, vai ser de uma forma diferente. O importante é que é eterno. Um dos poucos orixás que conhecem todos os segredos de Oxumaré é Oiá, porque só o movimento entende a necessidade de se movimentar entre todos os planos. É Cérebro de Xangô, porque o movimento encarnatório, ida e volta em cada um dos mundos, é o que nos faz ser soberanos da nossa consciência. Oxumaré é um dos poucos orixás que se conhece muito do seu lado escuro. Se chama Dan e Bessem. Uma delas, e não nos importa aqui o nome, representa tudo que você pode fazer de ruim. A outra, tudo que você pode fazer de bom. Só que elas são duas cobras que estão enroscadas. Porque tudo que é ruim e tudo que é bom é igual. É preciso, é necessário. Não existe um ser humano que só viva no bem. E não existe um ser nem o mais trevoso que permaneça nas trevas o resto da sua eternidade. Um dia, o grande ciclo das encarnações vai ser soberano e essa entidade, esse ser ou esse espírito vai sair da sua inércia, tanto negativa, e vai voltar a encontrar a luz. Ou seja, vai redescobrir o caminho ao castelo de Xangô, ao seu equilíbrio, a sua noção de realidade, de correto e não mais de desviado. Outro orixá bem importante, Logum-Edé, príncipe de Jexá. Logum-Edé é filho de Oxóssi com Oxum. Ele é filho do conhecimento que gera frutos. Ele é o único orixá masculino que maneja todas as armas do lado feminino. Ele é a capacidade que o homem tem de ser feminino e que a mulher tem de ser firme. Ele é a junção feita pelo conhecimento para que a gente realmente possa ser maleável em cada um dos aspectos da nossa vida. Ele é a mulher dura, que sabe trabalhar para sustentar sua família, e ele também é um homem suficientemente sensível para abraçar os seus filhos e dizer: meu filho, eu te amo. E Naná é o orixá do último momento. É a mãe que mais entende as dores, é a capacidade fatorial que existe em nós de realmente olhar para nós e quando nada mais parecer ter sentido, a gente conseguir parar e fazer alguma coisa para sair de onde a gente está. Até quando a gente acreditou que tudo está acabado, que a gente está lá no fundo do poço, lá embaixo, Deus deixou um fator que é capaz de trazer de volta a vida. Por isso que Naná é sincretizada com a morte. Porque muitas vezes, aquilo que a gente acredita como verdade absoluta tem que morrer. Para que a gente consiga dar espaço para que alguma coisa nova surja no lugar dela. Consequentemente, Nanã é mãe de Valuaê, Chapanã. Porque muitas vezes a gente precisa morrer por dentro para se permitir transformar. A gente precisa chegar no fundo do poço, no último do último, para daí sim conseguir botar os dois pés no chão e dizer: tem que ser agora. Tem uma coisa muito legal. Ela é o mais velho dos orixás. Por quê? Quando você chega nesse ponto, não precisa ter pressa. Vai devagar, com serenidade. Faz o que está ao teu alcance, mas faz um pouquinho, todo dia, mas faz com calma. E um dia, essa grande transformação aconteceu e nenhum de vocês notou, nenhum de nós notou, porque Naná é assim, é bem devagar, é sereno, é em silêncio,
tranquilo. Como o corpo fica quando morre, como os sonhos ficam quando morre. Amar vem trazer tudo que pode existir de bom quando ninguém mais consegue enxergar alguma coisa boa ali. Tempo, como o próprio nome diz, é o orixá que traz essa noção. Qual é o meu tempo? Qual é o seu tempo? Qual é a necessidade de impor à vida um ritmo de tempo se ela já tem o seu? Qual é a necessidade de acompanhar o ritmo dos outros se eu tenho o meu? Qual é a necessidade de ter um ritmo se a gente pode simplesmente viver a vida a seu tempo? Uma das principais ferramentas que se dá no assentamento do Orixá Tempo é uma escada. Porque para subir precisa tempo. Para alcançar o que se quer, precisa tempo. E principalmente, precisa se respeitar esse tempo. Tempo, quando se manifesta, ele só se manifesta no Candomblé, ele se manifesta muito parecido com o Xamanã. Inclusive se cobrindo o rosto com palha da costa também. Se veste todo de branco e se cobre de palha da costa. Porque o tempo dos outros não me interessa. Interessa a mim o meu tempo. Seguir o tempo dos outros é viver a vida dos outros. Assim como eu não preciso mostrar minhas feridas para os outros, eu não preciso impor aos outros o meu tempo. Muito menos permitir que os outros imponham o seu tempo a mim. A gente tem ainda Iroko, é o orixá da gamedeira branca, ou seja, ele representa a ancestralidade divinizada, o lugar onde se assentam as grandes oferendas. Ou seja, Iroko representa o nosso ponto de fixação de fé, o nosso porto seguro, o lugarzinho lá dentro da nossa alma onde a gente vai fazer uma oração. Aquele ser lá dentro que nos diz assim, é aqui, confia em mim, eu estou aqui. Porque o africano escolhia uma árvore específica para cultuar de todos os orixás e principalmente todos os seus ancestrais. Tudo que eles fizeram de bom, tudo que eles construíram, tudo que eles foram capazes de descobrir, tudo que eles desbravaram, tudo aquilo era colocado num único lugar, representado por uma árvore com um grande laço branco. Hoje, na Bahia, se faz assim. Para quê? Para mostrar para a gente que tudo aquilo que a gente tem de bom está aqui dentro. A gente precisa usar isso como refúgio, sempre que a gente precisar. E a Oxonungai e Baba Yagu são cultos muito específicos. Baba Yagu, se eu não me engano, ainda são apenas 2 lugares que se cultuam, um no Rio de Janeiro e outro na ilha de Taparica, que são os ancestrais que alcançaram um ponto X de evolução e receberam do orixá a graça de vir sem o nome do orixá. Ou seja, você viveu na linhagem vibratória de Oxum, por exemplo, e num determinado momento você foi individuado dessa coletividade espiritual vibratória e você se tornou Baba Yagu, ou seja, pai dos que estão mortos. É um culto muito interessante. É muito difícil de se conseguir entrar nesse culto, mas se vocês quiserem assistir alguma coisa a respeito, o YouTube tem bastante, que é quando se bota um pano no chão e dentro de um ritual extremamente específico, só para pessoas que estão preparadas a vida toda para fazer exclusivamente masculino. Esse pano se levanta e o espírito fala em voz metálica e arcaica, normalmente em Yoruba arcaico, de dentro do pano. O pano flutua, é muito interessante. É um dos pontos máximos para quem não tem fé acreditar que alguma coisa existe além daquilo, mas é um culto que está extremamente, digamos assim, regionalizado. O último grande ícone dessa manifestação era o falecido pai Domingos Joia Balé, e ele não está mais entre a gente, não deixou herdeiros que se saibam. Ou seja, os ogés, que é como os homens são chamados, estão mantendo o culto, mas não existe um babá, ou seja, um pai santo com essa capacidade de trazer o culto a gente. E a Oxonungai é um culto especificamente feminino, tem coisa que é de homem, tem coisa que é de mulher, isso eles ainda dividem bastante. Porque tem coisa que você tem que fazer, tem coisa que você tem que sentir.
Então eles ainda permanecem mostrando isso dessa forma. Tem reza que se dança só para homem, só com homem, e tem culto que é só de mulher. Na nação é menos do que é de mulher, gente. É mais masculinizado por ser uma tradição patriarcal, já que Deus é considerado uma entidade masculina. E a Yamil Xangai é um desses cultos que é estritamente feminino. Elas são consideradas as grandes feiticeiras de toda a espiritualidade. Agrupam em si todas as consciências plenas de mulheres que algum dia souberam alguma coisa. Dividindo em três: a jovem, a de meia idade e a anciã. A que tem vontade, a que vai à luta e a que sabe como fazer. Todas as Iabás têm Oxum nova, Oxum de meia idade, Oxum velho, Iemanjá nova, Iemanjá de meia idade, Iemanjá velha, e assim por diante. Obá, Otim, todas as Iabás têm isso. E são representadas dentro do culto de Yamil Xorongá também. Dizem que é onde reside boa parte do conhecimento mágico da humanidade como um todo. Porque todas as consciências mágicas, inteligentes, sabidas de polaridade feminina são agrupadas nesse culto. Praticamente não existe mais culto físico de Yamil Xorongá. Eu vi muito poucas vezes em assentamentos na natureza de Oxum, uma Iabá de Queto, lá do Leoxéu Afonjá, fazer alguma coisa para Yamil. Dizem que o grande inimigo de Yamil Xorongá é Oxóssi. Por quê? Porque ou você sabe, ou você fica naquilo que você aprendeu, guarda para si e não vai adiante. E Yamil representa tudo aquilo que você sabe e ficou por ali. Oxóssi é aquilo que você ainda tem que fazer. Tem uma lenda que conta que quando as Yamis lançam seu pássaro contra a cidade de Oió, se não me engano, agora me fugiu a correta, todos os guerreiros tentam fazer alguma coisa e ninguém consegue. Então o rei da cidade chama todos os caçadores. Ninguém consegue fazer nada. Até que Odé, o mais humilde, aquele que só tinha uma flecha guardadinha, consulta o Babalaô, e lá o pássaro está botando fogo em tudo, né, gente? Ou seja, aquele que acha que sabe alguma coisa está metendo bala para valer. Essa pessoa que só tem uma ferramenta, uma chance, uma possibilidade de fazer a mudança, consulta o Babalaô e pede o que deve ser feito. E o Babalaô diz: fale com sua mãe e faça uma oferenda de amor. E Iemanjá, nesse momento, como é mãe de Oxóssi, de Odé, se levanta e se mostra em amor para o pássaro abre as suas asas para receber o amor. E Odé, certeiro como única flecha, derruba o pássaro das Yamis quando elas realmente se curvam. Ou seja, quando você quer aprender e você se doa junto com os seus ou junto com aquilo que você tem de melhor, não importa a diversidade, não importa o quanto os outros acham que saibam, você consegue aprender e você consegue vencer.